Boa noite a todos, a todas, a todes. Sejam muito bem-vindos a mais um ciclo de debates do evento Pensar o Ver. Meu nome é Mariana e hoje eu vou fazer a mediação desse evento, que é uma iniciativa do Nevida, Núcleo de Estudos em Educação, Violência, Infância, Diversidade e Arte, a Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás e o Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal de Goiás. Nesse primeiro momento, eu quero fazer alguns informes. Queria frisar que esse evento está sendo gravado, então, sendo assim, eu peço aos participantes que se sintam à vontade para fechar as câmeras. A gravação do evento vai ficar disponível nas nossas redes sociais. A gente, no decorrer do evento, pode colocar no chat, para que vocês nos acompanhem por lá. Com relação aos certificados, nós vamos liberar uma lista de frequência próximo ao término, depois que todos os convidados tiverem feito suas falas. Eu também quero aproveitar para pedir a todos que não deixem de participar, enviando perguntas, os comentários pelo chat. E lembrando que cada convidado terá 20 minutos para a fala, e após as falas nós vamos abrir para um ciclo de perguntas e debate. Bom, eu queria agradecer, Queria agradecer a todos os participantes, queria agradecer também aos nossos convidados, que prontamente aceitaram o convite de estar conosco hoje para pensar o ver. Hoje a gente vai pensar o ver em 3 manifestações, Nós vamos pensar o ver na educação, com a professora Maria Aurora Neta. Eu vou ler o Lattes dela. A professora Maria Aurora possui graduação em Letras pela Faculdade de Educação, Ciências e Letras de Iporá, mestrado em Educação pela Universidade Federal de Goiás e doutorado em Educação pela Universidade Católica de Goiás. É professora aposentada da Educação Básica da Secretaria Estadual de Educação, professora efetiva da Universidade Estadual de Goiás, tem experiência na área de Letras e Educação, com ênfase no ensino de língua portuguesa, atuando principalmente nos seguintes temas: estudos da linguagem, práticas de leitura, formação de leitores, prática de redação e estudos sobre juventude. Boa noite, professora Maria Aurora, seja bem-vinda. Boa noite, obrigada. Bom, nós vamos pensar o ver também na arquitetura com a Ana Laura Carvalho Nunes. A Ana Laura é graduada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de Caxias do Sul, mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Planejamento Urbano e Regional da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na linha de pesquisa Cidade, Cultura e Política. Participa do grupo de estudos Caravana, Cidade, Estética, Política, da UFG Regional Goiás, que realiza modos de compreensão da cidade e tem como projeto de extensão as caravanas urbanas, em que são realizados debates semanais com arquitetos e pesquisadores da cidade. Boa noite, Ana Laura. Seja bem-vinda, você também. E nós também vamos pensar o ver na música com o professor Cristiano Aparecida da Costa. O professor Cristiano possui graduação em Educação Artística, habilitação em Música pela Universidade Federal de Goiás, é especialista em música brasileira e docência universitária pela FAGO, mestrado em Música e Educação Musical pela UFG e pós-doutorado e doutorado em Educação pela Faculdade de Educação da UFG. Atualmente é docente de nível médio e nível superior na área de educação musical do Instituto Federal de Goiás, pesquisa na área de ensino, aprendizagem em música, educação musical, educação estética e indústria cultural. Boa noite, professor Cristiano, seja bem-vindo. Bom, eu vou passar a palavra nessa ordem, lembrando mais uma vez que vocês têm 20 minutos de fala, e aos 5 minutos do término do tempo de cada um de vocês, eu vou interromper a fala de vocês para avisar quanto ao tempo, tudo bem? Ok, então a primeira na ordem é a professora Maria Aurora. Professora, a palavra está com você. Então, boa noite, aos presentes e às presentes. Quero agradecer à Rita Márcia pelo convite
né, e dizer que é um prazer estar aqui hoje para conversar um pouco com vocês, dentro dessa proposta tão bacana e importante, que é pensar, né, o ver, já que a visão é um dos sentidos que nos permitem conhecer, né, e nos conectar com o mundo. Uma forma de interagir, de dialogar com os espaços que a gente vive, né? Então, isso é muito bacana, é uma ideia muito boa mesmo. Então, quando a Rita me chamou para participar aqui com vocês, né, e pensar o ver a partir da educação, eu fiquei pensando em como eu poderia contribuir com a reflexão, né, nesse espaço aqui do ciclo de debates, né, do grupo de pesquisa do NEVIDA. Aí eu pensei e achei que eu poderia trazer um elemento que eu tenho estudado e que tem sido objeto de estudos e algumas pesquisas minhas, que, no meu entendimento, é um elemento que está na base de toda a nossa formação educacional, que é a leitura. Então, quer dizer, né, de tantos temas que buscam o nosso olhar, que atravessam a educação, a leitura é um deles. Então, hoje eu venho trazer algumas reflexões sobre a leitura, pensando a formação dos leitores e das leitoras, né? Aí, nesse sentido, eu trouxe algumas ideias com as quais eu venho dialogando, né, dialogando com os meus alunos, a respeito dessa questão, né, já que a leitura, para mim, ela não é um conteúdo escolar, como algumas escolas insistem em percebê-la e tratá-la, né? Quando determinam, por exemplo, um horário específico para a aula de leitura. E geralmente isso é feito dentro do espaço da disciplina de língua portuguesa, né? Como fazem, né, com as aulas de literatura e de gramática e de produção de texto também, né? Fatiando e fragmentando, né, dessa forma, e cada vez mais o ensino e a aprendizagem. E ainda dando a entender que as demais disciplinas ou componentes curriculares não necessitem, né, trabalhar com a leitura, ou que sobre ela não tem responsabilidade, né, o que é, sem dúvida, um equívoco, porque a leitura, ela perpassa, né, todas as disciplinas. Mas hoje eu não vou discutir essa situação em específico, né, embora saibamos que é também muito importante ver e pensar sobre isso no contexto educacional. Afinal, a leitura, ela perpassa todas as atividades escolares, de todas as disciplinas e em todos os níveis da educação, né, desde a educação infantil, a educação básica e a educação superior. E assim, né, quando eu pensei o ver a educação, trazendo a leitura como elemento da discussão, eu fiz isso porque falar, pensar a leitura é sempre necessário. É um assunto que não se esgota. E dentro da escola, ela é pauta cotidiana, pois todos os dias nós ouvimos professores, desde o ensino fundamental até o ensino superior, né, a gente vê os professores dizendo dos limites de leitura e de compreensão leitora dos estudantes. Então, eu acho oportuno e necessário a gente colocar em cena, colocar em pauta e discutir acerca da leitura. E ver a educação, né, por meio desse objeto. Também porque falar de leitura é falar de um direito que toda pessoa tem, já que aprender a ler e a escrever, bem como tudo que aí está agregado, é um direito de todos nós, e que se liga à nossa presença e participação no mundo.
Também porque falar em leitura, né, como direito, e considerando que temos no Brasil mais de 11 milhões de analfabetos, segundo dados do IBGE de 2019, né? E mais 38 milhões dos chamados, né, assim, categorizados como analfabetos funcionais. Ou seja, nós temos cerca de 50 milhões de brasileiros e brasileiras que não tiveram e ainda não têm acesso à leitura. E tudo que essa prática oferece em termos de conhecimento, de informação, de diversão, né? Quer dizer, um direito que tem sido negado, né, ao povo, às pessoas, né? Enfim, nós sabemos também que quando nós falamos em leitura, que é uma palavra que já está, assim, parece que tão falada, né? A gente vem, né, na cabeça da gente um monte de coisas, né? A gente fala leitura, né? Pensa leitura de quê? Como é que é ler? O que é ler? Por que se lê, né? E também vem à nossa cabeça, eu pelo menos vejo isso, né? Questões relacionadas aos leitores e às leitoras, né? E assim vão surgindo muitas situações que merecem a nossa atenção. Assim, a gente olhar, né, com mais atenção para isso. Ainda é importante pensar a leitura como uma prática cultural, né, como Roger Chartier diz, que se constitui no contexto histórico e social. E, atualmente, pensar a leitura no contexto da sociedade moderna é essencial. Uma sociedade desigual, fragmentada, diluída, esgarçada, né? Onde encontramos sujeitos de todo tipo, né? Todo tipo de pessoas que está aí na nossa sociedade, né? Sujeitos mesquinhos, tiranos, solidários, né, humanizados, adoecidos, fascistas, autoritários, negacionistas, esperançosos, acolhedores, enfim, né, pessoas e que também necessitam ser compreendidas, né, olhadas, vistas, percebidas, e até por que não dizer, né, lidas. Então, pensando nisso, eu trouxe para essa discussão duas dimensões da leitura que eu estou chamando, né, para a gente pensar, de dimensão técnica e dimensão estética, as quais apontam para esta realidade na forma como dialogam com os leitores e os constituem. Eu coloco essas duas dimensões da leitura em contraponto, não especificamente em lados opostos, mas de uma forma em contraponto, porque em algum momento elas podem estar juntas, podem ser pensadas juntas. Então, como é que eu estou caracterizando essa dimensão técnica da leitura? Eu estou caracterizando-a como inteligível, e está configurada na relação que estabelece com o leitor a partir do gramatical e do linguístico. Já a dimensão estética, eu estou caracterizando como perceptiva e que mobiliza no leitor o ver, o sentir e o refletir, numa dinâmica que passa pelo referente, mas nele não se esgota. Assim, estou dizendo que a dimensão técnica se efetiva na materialidade linguística e é percebida por meio de uma razão prática com vistas às respostas, ou à resposta. No contraponto, estou colocando a dimensão estética, que é percebida no movimento da percepção, no movimento do olhar, do sentir, e que vai além daquilo que a materialidade oferta ao leitor, constituindo-se como uma experiência estética ao mobilizar os sentidos, né? O ver, o sentir, o observar. Essa preocupação me vem, né? Sempre que na escola a dimensão técnica é bastante recorrente. O que, a nosso ver, se dá
ao meu ver, se dá porque nesse espaço ainda podemos encontrar uma leitura produzida no imediatismo, dentro de uma visão mecanicista da educação, a qual se reflete, entre outros, no discurso presente em documentos que orientam e parametrizam o ensino e a aprendizagem, né? Aprendizagem escolar, como, por exemplo, a matriz de referência do Enem. Quer dizer, nessa matriz, observando alguns apontamentos, algumas orientações, nós podemos encontrar orientações sobre leitura que passam pelas seguintes expressões: fazer uso de, aplicar, selecionar, organizar, relacionar, interpretar dados, compreender e usar, analisar, interpretar e aplicar, compreender e usar. Quer dizer, uma dinâmica do ler para fazer, que se liga ao prático, ao utilitário, ao imediato. Tipo, ler para fazer o exercício, ler para fazer a pesquisa, para fazer o teste, fazer a prova. Com isso, a leitura se mantém no exterior, né? Ela fica na exterioridade. Nesses termos, nós encontramos a leitura encerrada mais em usos, finalidades e no caminho das respostas, e menos na mediação entre o sensível e o inteligível, entre o objetivo e o subjetivo. Essa forma de ler, né, o que chega às mãos dos leitores, e que muitos leitores ainda realizam, fato que já foi discutido por vários autores, remete àquilo que Giorgio Agamben diz a respeito da experiência que o homem moderno vem realizando e que se efetua o mais completamente possível para fora dele, nos instrumentos e nos números. E aí, né, no contraponto a essa dimensão, né, que eu estou chamando de técnica, temos a dimensão estética, que se caracteriza como perceptiva, pois mobiliza no leitor a sua percepção, o ver, o sentir, numa dinâmica que passa pelo referente, mas nele não se esgota, suscitando no sujeito leitor outra forma de perceber e significar a leitura, quer seja na escola ou fora dela, né? A leitura como experiência estética, para mim, faculta ao leitor ampliar seu universo de sentidos no movimento da percepção e busca no estético e no sensível os sentidos possíveis àquilo que se lê. Ultrapassa os domínios do comunicável, que se encerra na palavra, numa busca de romper com o senso comum. Remete ao que não está explícito, mas é possível de apreensão pelo leitor ao realizar um trabalho de escavação, que se dá na dinâmica instaurada entre os elementos do linguístico, do semântico e do discursivo. A leitura como experiência estética contempla o entre da leitura, que é da ordem da sensibilidade, e envia o leitor a produzir sentidos outros ao que está ao seu redor, bem como engendra outros aspectos constitutivos de sua formação. A partir dessa ideia, pode-se começar a experiência estética da leitura, suscitando algumas perguntas ao leitor. Por exemplo, o que o texto diz? O que o texto me diz? O que o texto me faz dizer? Que perguntas posso formular a partir desta leitura? Que respostas posso formular a partir das perguntas? Como me sinto diante das perguntas? Como me sinto diante das respostas? Que outras ideias posso ter sobre isso? Ou que outras ideias podem existir sobre isso? Pensar a leitura no contexto das discussões acerca da educação,
acerca da experiência estética é oportunizar o desencadeamento da pulsão emotiva, que envolve nossa subjetividade pelos sentimentos, pelas emoções, que faz vibrar a emotividade. É nessa esfera em que afloram pulsantes intensos, harmoniosos, às vezes caóticos e contraditórios, outras vezes o desejo, o prazer, a dor, a angústia, estranhos a qualquer logicidade. Nesse sentido, quando penso a leitura, tomada em sua dimensão técnica, penso num leitor que, afetado por essa forma de ler e significar a leitura, acaba por tornar-se um leitor de mesma natureza. Quer dizer, um leitor prático, pragmático. Professora, Um leitor que toma leitura. Pode falar, Mariana. Tem 5 minutos. Obrigada. Um leitor que torna a leitura, que toma a leitura como protocolo, como convenção. A leitura ligada às condições da vida imediata. Por outro lado, quando penso a leitura, tomada em sua dimensão estética, penso no leitor criativo, que ressignifica as leituras que chegam até ele. Um leitor meio inconformado, um leitor incomodado. Para isso, há que se saber ler as palavras, claro, mas há de ir além das letras, da materialidade. Há de se mobilizar o ver, o perceber, ou como diz Garcia Canclini, numa época de empréstimos e negociações entre várias línguas, entre línguas e imagens, não captamos os significados se não observarmos as peripécias das palavras. E é isso. Tratar a educação pela leitura é tarefa nossa, de nós professores, enquanto mediadores de leituras, e desenvolver práticas de leitura que passam por essas dimensões também cabe a nós. Então, eu queria trazer, né, essas breves considerações, né, para que a gente possa pensar, para que a gente possa ir ressignificando, né, a educação a partir dessas leituras, a partir da leitura, como essa prática social, essa prática cultural, essa prática política, né, que envolve a todos nós. É isso. Muito obrigada. Professora Maria Aurora, muito obrigada pela fala. A gente já tem pergunta no chat, mas ao final da fala dos outros participantes, a gente retoma para a senhora responder. Bom, agora eu passo a palavra para Ana Laura, para que ela faça a sua apresentação. Tudo bem, Ana? Tudo bem, obrigada, Mariana. Queria primeiro agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui, poder compartilhar um pouco a minha pesquisa, o meu ponto de vista, né, e principalmente nesse momento que a gente está tão isolados, assim, fazendo tudo tão mais sozinhos do que antes. Também fico muito feliz em contribuir para essa discussão, que pensar o ver, para mim, é fundamental. Então, até penso em repensar aqui o título, né, que seria Pensar o Ver na Arquitetura. Para mim, então, a partir de agora vai ser o Repensar o Ver na Arquitetura. Eu vou compartilhar a tela para mostrar uma apresentação. Meu Deus. Eu só gostaria que alguém me avisasse se tá tudo bem. Tá aparecendo o PowerPoint? Sim. Tá, ok, obrigada. Então, eu vou falar aqui um pouco sobre a minha pesquisa. A professora Rita foi da banca de avaliação. Eu vou compartilhar hoje um pouco os resultados
dessa pesquisa, que foram essas imagens. Na verdade, todo o processo metodológico, tudo se deu em função de imagens. Eu vou compartilhar elas aqui com vocês. Enquanto eu estou lendo, as 27 imagens, resultados da minha pesquisa, vão aparecer na tela de vocês. Ao longo também vou fazer alguns comentários. Em específico, essa aqui seria a imagem, talvez pode ser especial, porque tudo se deu em função dessa imagem, mas eu vou contar mais além. Então, repensar o ver na arquitetura. Finalizei o meu mestrado no início da pandemia, em março de 2020. O meu tema de estudo foi o desastre com o Césio 137, ocorrido em Goiânia em 1987. Mais de 30 anos depois do episódio, escolhi o retomar sob o viés dos estudos urbanos. Esse viés carrega no seu cerne a minha experiência inicial com pesquisa, ainda nos anos dedicados à graduação. Estudar arquitetura e urbanismo é aprender a aprimorar o olhar, treinar a visão e as habilidades relacionadas ao desenvolvimento estético de formas e conceitos. Aprende-se uma forma de ver carregada de técnica e precisão. Recordo dos momentos especiais em que me dei conta que a minha percepção da cidade e espaço se tornou mais aguçada, ampla e inquieta. Abstrações acontecem, mas ainda assim desvelam-se algumas camadas do visível. As formas de representação gráfica são os pilares do pensar e do fazer arquitetônico, sejam elas técnicas ou artísticas, detalhistas ou abrangentes. Uma prática tão atrelada à produção de imagens de um futuro planejado, contido em escalas, grelhas, módulos e medidas, acaba por vezes minguando o olhar, reduzindo-o, limitando-o. Buscando me afastar desse padrão e já exercitando a atividade de olhar além e olhar o além, participei de um projeto como bolsista de iniciação científica, o qual trabalhava com o objetivo de produzir melhorias dos aspectos físicos e construtivos dos galpões utilizados por catadores de resíduo urbano sólido. Assim, conhecer uma realidade para além da minha lixeira me permitiu começar a vislumbrar uma existência, talvez nada tímida ou discreta como se pensa, de fluxos e processos não vistos, não reconhecidos na nossa vida urbana. Perturbada, segui treinando o olhar, antes estreito, na direção dos lampejos, das sombras e de suas relações. Aqui ocorreu o início do repensar o ver, o sem fim dessas duas ações. Há tanto que se há evitado, apagado ou simplesmente ignorado, e consequentemente esquecido. Nesse limiar de uma discussão que atravessa o lembrar, o esquecer, o ver e o não ver, aqui talvez discussões para a próxima edição, pensar ou não ver, eu acabei por estabelecer uma atmosfera que desenha e costura a minha proposta de investigação. A minha formação de grande apelo visual talvez tenha me permitido uma possibilidade de instrumentalização para operar conceitos abstratos e as nuvens que orbitam na minha mente. Aqui, eu busco o auxílio de Jorge de Gilberman para dar conta de estruturar e organizar as atividades desempenhadas em função das imagens. Segundo o autor, a imagem é sim como um vagalume, um pequeno clarão, um vagalume das intermitências passageiras. A imagem, que já antes me acompanhava, agora se mostra como uma alternativa de fonte, processo e resultado de pesquisa. Pensar a imagem seria, então, ancorá-la metodologicamente no campo de estudos urbanos, antropológicos, sociológicos e demais reflexões que admitem e reconhecem a subjetividade e a sensibilidade. A minha pesquisa de mestrado se propõe a investigar a dinâmica entre a cidade e o acidente, que se dá a ver por meio da memória do esquecimento em relação ao desastre, expresso de maneira material e imaterial na cidade de Goiânia.
Nessa pesquisa, a proposta de método que se mostrou potente para responder aos objetivos propostos foi a montagem e a utilização da imagem, como propostos por George de Gilberman, com base no trabalho de Aby Warburg. Esse método da montagem permite que o pensamento se movimente, uma vez que se assenta em uma lógica fragmentária. Como complemento a esse quadro, se propõe a utilização das ideias de Carlos Ginzburg, que defende a noção da existência de sinais e indícios em estudo, que revelam ao pesquisador novos significados relacionados ao fenômeno em estudo. O exercício resultante da união dessas técnicas possibilitou a junção desses indícios coletados por mim, esses indícios da memória e do esquecimento do desastre, em um painel montagem, permitindo uma textura alteral e alternativa dos fatos. O estudo, praticamente, eu posso dizer que esse estudo se enraizou em uma única imagem, que é aquela fotografia que eu comentei no início, né? É uma fotografia que eu fiz em julho de 2018, na Rua 57, no setor aeroporto local do desastre. Essa foto, ela, para mim, expressa o seguinte argumento. Em 1987, na cidade de Goiânia, 2 catadores de papel descobriram, na área central do município, uma cápsula que continha césio-137, material altamente radioativo. Estes, ao abrirem a cápsula, encontraram a substância de aspecto brilhante, que, ao ser conduzida a diferentes lugares da cidade, contaminou pessoas e matéria física. Dos lugares contaminados, destaca-se a Rua 57, onde ficava localizada a residência de um dos indivíduos que encontrou a cápsula. A pequena extensão dessa rua, de apenas 2 quadras, contrasta com a grande dimensão do que ali aconteceu. Para a descontaminação, o lote onde se localizava a referida casa se transformou em superfícies concretadas, hoje degradadas. Tudo em que lá existia, inclusive a vegetação e camadas do solo, foi removido e armazenado adequadamente em outra localidade. A remoção do contaminado, do que pode transmitir radioatividade ou causar mazelas tangíveis, parece se estender para além do concreto, indo ao encontro do abstrato, do imaterial. A imagem apresenta o registro de uma placa de identificação de rua situada na Rua 57. Com o seu conteúdo apagado, sem a informação utilitária a que é proposta, a placa adverte algo maior. Que memória ou amnésia urbana se constrói em cima de esquecimentos forjados. Então, essa é a primeira imagem, digamos, a imagem que desencadeou todo o restante. Então, além dessa primeira proveniência de indícios, o espaço urbano de Goiânia, o setor aeroporto, né, ali a região, o setor central da cidade, né, foram considerados também como evidências alguns fragmentos encontrados em outras fontes. Então, houve a expansão do corpus da pesquisa, né. O critério para a seleção destes foi baseado na capacidade de estabelecimento de uma relação com o esquecimento e a memória, e que de alguma maneira contribuíssem para o movimento e circulação de ideias, ampliando a exploração de narrativas acerca do fenômeno pesquisado. Então, imagens de outros lugares ou referências, podendo ou não serem sobre Goiânia e Césio 137, foram adotadas, porque possibilitaram a oferta de outros pontos de vista, ampliando o espectro de rasgaduras e relações para o estudo. Então, durante a pesquisa, a minha vivência foi também considerada possível fonte de indícios. Tudo. Os livros lidos, os filmes assistidos, os espaços percorridos, tudo de alguma maneira contribuiu para a elaboração da montagem e para a construção do estudo.
Após o levantamento das evidências, a coleção de indícios que fiz passou por uma etapa de seleção, que igualmente poderia ser um processo inacabado, mas que também, em um determinado momento, foi dado como finalizado para possibilitar a conclusão da pesquisa. A revisão e a eleição do que faz parte do painel montagem foram intrínsecas a este procedimento, pois a montagem é um processo dinâmico, um movimento que não tem necessariamente um fim determinado. Então, eu fiz isso durante praticamente 12 meses. Algumas imagens continuaram, outras saíram. No final, tivemos que finalizar pela formalidade da conclusão da pesquisa. Então, ver as imagens, né, de um modo geral, não só essas que eu trabalhei, ver as imagens como um indício, um vestígio, ver a imagem assim é desestabilizá-la, é pensá-la como um concreto ainda fresco, que recebe marcas, pegadas e nos permite aprender que houveram passagens, passos. É baseado nesse processo de representado e representação que esse estudo se fundamentou. Perceber e registrar os vestígios de algum fato impresso em uma porção recortada do território que faz parte também de um recorte de um fenômeno estudado. O saber e a montagem construídos e expostos têm como intenção iluminar o desastre ocorrido em Goiânia, tirar esse fato percebido como opaco e as suas narrativas das sombras, da escuridão de uma cidade desviada, de seu planejamento. Para tanto, é necessário iluminá-lo, torná-lo claro através da construção de um saber, do rompimento de sentidos e da exploração dos vazios por onde as ideias circulam. Ferreira expõe que alumiar tem a seguinte significação: dar a luz ou claridade suficiente a iluminar. O mesmo autor define que o sufixo "agem" faz referência a uma ação, ao resultado de ação, coleção. Assim, o título para a montagem, que é o resultado dessa pesquisa, se deu na junção destes dois termos, alumiagem. A intenção é que esse título sugira o constante movimento de ideias, de leituras e a provocante passagem da escuridão para a luminosidade e vice-versa, contida nos indícios selecionados, bem como nas lacunas por eles geradas. A alumiagem tem como pressuposto criar uma coleção, uma constelação de vestígios, cacos, fragmentos, capazes de rasgar, romper com as narrativas do desastre, que ainda sobrevivem ao tempo, através da ação de resgatar das sombras e colocar sobre a luz esse acontecimento, iluminando outros possíveis pontos de vista e dimensões. Dentro dessa composição, a busca por diferentes sentidos esclarece e desvenda a dinâmica ocorrente entre a memória e o esquecimento e o fato estudado. Assim, esse exercício infinito é compreendido, nas palavras de Didi Huberman, como um artesanato do impossível, que é arrancar qualquer aparição do esquecimento. A operação coletiva ou individual das imagens, nesse caso específico, foi baseado no trabalho desenvolvido pelo historiador da arte, o Ab Warburg. Ele tem aquela obra considerada inacabada, o Atlas Mnemosyne, que ele dispõe imagens sobre painéis, cerca de 100 painéis. Essa operação coletiva, então, das imagens, coletiva ou individual das imagens, auxilia a desvendar o estado do ver o pensar. O processo dinâmico de encontro de informações e conceitos se exprime nessa junção de cronologias, ou sozinhas, abrem fendas, golpeiam e dilaceram nossa percepção, nosso saber. É essa trama de ideias. Oi? Ana Laura, você tem 5 minutos. Tá bem, obrigada. É essa trama de ideias que persigo, fechando e abrindo os olhos para não só o visível, mas também e principalmente para o invisível.
Então, eu compartilhei aqui o resultado da minha pesquisa. As imagens que vocês viram, elas são então, no total, 27 imagens. Cada uma delas, dentro da minha dissertação, vem também com um texto, mas não cabia trazer aqui. Mas eu só queria compartilhar um pouco, acho que, como foi esse ver, né, durante todo esse processo. Obrigada. Obrigada, Ana Laura, pela fala. Muito interessante seu objeto de estudo. No final do debate, no final da fala do Cristiano, a gente vai retomar o debate. Bom, agora a gente vai passar a palavra para o Cristiano, pro professor Cristiano, para ele fazer a fala sobre o pensar o ver na música. Professor Cristiano, tá? Estou aqui. Ok, a fala está com você. Fica à vontade. Mais uma vez, boa noite. Mariana, só avisando que eu acho que eu passo 1 ou 2 minutos, tá? Tudo bem. Gostaria de agradecer mais uma vez a Rita, o convite de estar participando desse projeto, muito, né, no campo das artes, da estética, da forma, né, de reflexão e crítica sobre o pensar o ver. Acho que é a 3ª ou 4ª vez que eu participo, né, e agradeço pela confiança, Rita. Tenho falado sobre música, trazendo algumas problemáticas nessas falas anteriores, né? Hoje pretendo discutir sobre a relação entre essência e aparência. É uma discussão aqui que se remete à formação pela música na perspectiva adorniana, né? Mais especificamente na perspectiva da teoria crítica frankfurtiana sobre o olhar de Adorno. Bom, Adorno, ao analisar alguns compositores considerados de ampla expressão no cenário musical, evidencia sua própria estética. Para compreender isso, 2 de suas obras são consideradas como essenciais: Berg, o mestre da transição mínima, e Filosofia da Nova Música. Essência e aparência, como proposta de discussão, é uma dicotomia importante para refletir a direta relação entre sujeito e objeto no embate entre a cultura e o social. Como a obra de arte é representativa das tensões que se apresentam, acredita-se ser possível a partir dela tal representatividade. Tonalidade e atonalidade fazem parte de amplas discussões quando o tema é o alcance do indivíduo no campo do estímulo a novas percepções, gerando tensões quanto à concordância e discordância do que alcança ou não o indivíduo. Com base em Adorno, então discutirei a relação entre essência e aparência, buscando destacar que tanto tonalidade quanto atonalidade podem fazer parte de um processo formativo que objetiva a autonomia do sujeito. Nesse sentido, a música pode ser compreendida em suas tensões, contradições e possibilidades emancipatórias, já que tanto forma e conteúdo quanto essência e aparência são representativas da condição social do homem. No livro Teoria Estética, Adorno revela que o que faz a obra de arte ser única e perceptível é o modo como as partes se articulam no todo. A compreensão da relação entre essência e aparência é condição para se entender a arte e a música nos desdobramentos do contexto social. Na obra de arte, aquilo que surge como aparência nem sempre expressa seu conteúdo de verdade, sua essência. A relação entre essência e aparência é permeada por tensões que pressupõem o reflexo de um conteúdo de verdade pela aparência, como o que pode ser percebido de imediato ou a negação desse conteúdo em prol do falseamento de uma realidade concreta em que se busca imprimir falsas ideologias. Adorno
entende que todo momento de aparência estética traz hoje consigo uma incoerência estética, contradições entre o como que aparece a obra de arte e o que ela é. Pode-se compreender por essa afirmação que a obra de arte tem sido constituída a partir de objetivos que são voltados para diferentes perspectivas que não são missadas com a transgressão do que está posto. O que se coloca em questão, na lógica dessa discussão, é se a arte deve se comprometer com um conteúdo de verdade ou apenas reproduzir algo fabricado. Faz parte do que é proposto à aparência, na obra de arte, tornar evidente, trazer à tona o que de mais consistente a natureza tem a oferecer pelo universo material. Contudo, pressupondo o caráter contraditório existente na obra de arte, deve-se levar em consideração também a possibilidade do ocultamento ou manipulação do que deveria ser conhecido. O caráter de aparência inerente à obra de arte não pode se desvincular da imitação do real, por mais latente que esteja. Como fundamentação dessa ideia, há que se ressaltar que, segundo Adorno, tudo que as obras de arte em si contêm de forma e de material, de espírito e de assunto, emigrou da realidade para obras de arte e nelas se despoja da sua realidade. A realidade, enquanto negação determinada, é mediatizada pela aparência. Nenhuma obra de arte possui uma unidade plena quanto à sua constituição. Cada obra, por princípios dialéticos, negando a si mesma, deve confrontar a realidade para se tornar aparência. A essência da obra de arte é constituída pela negação e afirmação da realidade. A verdade, na sua necessidade imanente, o não idêntico ao conceito. O conteúdo de verdade da obra de arte só pode ser obtido através da reflexão, o que de modo direto postula a crítica, mesmo porque ela não é algo imediatamente identificável. Por isso, quando se visa formar por meio da música, é preciso haver o compromisso em proporcionar ao indivíduo condições para perceber as contradições sociais, para sobre essas criticar. Há que se entender que nas obras de arte, tanto objetividade quanto verdade se interpenetram. Adorno deixa claro que quanto mais profundidade as obras tiverem e totalmente forem formadas, mais rebeldes se tornarão contra a aparência organizada, tornando essa inflexibilidade o fenômeno negativo da sua verdade. Por isso, entende-se que, quando refletidas, as obras obtêm a aparência do não fabricado, pois o conteúdo de verdade é o negativo nas obras. A essência da obra de arte necessita de reflexão pelo caráter transgressor inerente a ela. Negar o fabricado requer manter atenção diante das contradições. Assim, é pela consciência do socialmente constituído que se pode, na aparência, evidenciar a essência. A questão da música, perpassada pela relação entre essência e aparência, pode ser analisada em todas as possibilidades de sua construção. Na música atonal, cabe uma atenção especial devido à dificuldade de sua aceitação por parte de uma sociedade que está presa às convenções estabelecidas ao longo da história. Quanto a isso, pode-se questionar sobre como fica a recepção e apreensão desse tipo de música por parte dos ouvintes, questão essa que se remete à formação. De antemão, Adorno e Simpson afirmam que é fundamental considerar a estrutura global em que a música se insere e a formação daqueles que terão contato com ela. Isso pelo fato de que tal música tem que, dentre seus objetivos, contestar o banal, as costumeiras concepções de imediatez e a naturalidade, o que a torna de difícil inteligibilidade se for considerado o nível de alienação em que a sociedade está inserida. A essência da música tonal é desprovida de qualquer harmonia linear pré-estabelecida entre universal e particular. Nela, o universal é aberto, evita a estandardização, necessita de certa interação em que se deve caminhar
em busca de novas descobertas, desde a formulação da emoção individual até a condição de se construir a ideia do todo. Pode-se dizer que essa música é a divergência absoluta daquilo que é moldado e convencional. Adorno levanta uma discussão sobre a condição atribuída ao material sonoro musical no que diz respeito ao direito ontológico como condição necessária e universalmente válida de toda concepção musical possível. Tal condição pode ser considerada uma superestrutura útil para tendências de composição reacionária. O problema levantado aqui se refere à concepção e apreensão por parte do sujeito quanto a uma nova possibilidade musical, que na relação entre essência e aparência vem a possibilitar a transgressão da realidade, seja ela imposta ou não. Na relação com essa música, a autonomia do sujeito pode se tornar algo concreto, pois ele terá a oportunidade de confrontar o real com o que é imposto a partir do desenvolvimento de sua capacidade reflexiva e crítica. Para essa discussão, podem ser tomadas as ideias musicais de Arnold Schoenberg e Alban Berg, dois dos expoentes desse tipo de música. Ambos foram os principais representantes do expressionismo no campo musical. A discussão em torno de Schoenberg e Alban Berg refere-se à ideia da música atonal por ser considerada por Adorno de caráter transgressor no tocante às convenções estabelecidas. Schoenberg trabalhou com a música atonal tendo como base conjuntos, séries ou sequências de 12 notas. Desde princípios do século XVII, a música passou a assumir a expressão que o compositor atribuía às suas obras. Adorno afirma que a música dramática ofereceu um modo de expressão estilizado e, ao mesmo tempo, imediato. Em outras palavras, a aparência da paixão. Em Schoenberg, o que aconteceu foi diferente, ou seja, o momento subversivo na música é constituído pela mudança de função da expressão musical. Não se tratava mais de paixões simuladas. As inovações formais de Schoenberg estavam estreitamente ligadas ao conteúdo de expressão e serviam para fazer irromper sua realidade. De acordo com Adorno, a revolução da expressão na música de Schoenberg recusa qualquer pretensão de modelagem formativa. Em seu entendimento, a arrogante aparência da música deve ser confrontada. A aparência consiste no fato de que, em toda a música tradicional, elementos dados e sedimentados em fórmulas são empregados como se fosse necessidade indispensável desse determinado caso particular, ou no fato de que este último parece idêntico à linguagem formal estabelecida. O confronto da arrogante aparência da música é pressuposto básico para se postular a formação pela música. Segundo Adorno, a partir da era burguesa, toda a música teve que condescender em estimular a unidade como se fosse perfeitamente compacta. Teve também que justificar, através de sua própria individualização, as leis gerais e convencionais a que está submetida. Adorno deixa claro que a nova música se opõe a isto. Assim, a crítica do ornamento, da convenção e da universalidade abstrata da linguagem musical tem um só significado, que na música atonal não há a conciliação do universal com o particular. A música deve ser verdadeira, pois nasce do dever de promover o conhecimento pela negação da aparência forjada. Para Adorno, isso diz respeito ao caráter da música no que ela expressa ou se nega a expressar. Como obra de arte, sem a rigidez no que expressa, entendida como acabada e conclusa em si mesma, deixa de desdobrar na aparência que o expressionismo desmente. Na construção da música, com vistas às suas contribuições em um processo emancipatório, se torna fundamental refletir sobre a organização do material com que se está trabalhando. Nesse sentido, corrobora-se a ideia de Adorno ao afirmar que dispor conscientemente de um material natural significa a emancipação do homem com respeito à coação natural da música e à submissão da natureza aos fins humanos. Ao fazer o contraponto de ideias entre música tonal e atonal,
Adorno coloca em evidência o caráter de opressão existente na música tonal, não como essência, mas como aparência desvirtuada. A exemplificação disso é dada quando o autor afirma que na música tradicional, o aqui e agora da composição sempre se ajustou com todos os seus elementos ao esquema tonal. Com isso, as digressões do esquema dado próprio da música tradicional tinham um peso sensível e decisivo. Quanto mais conciso era o esquema, tanto mais sutil era a possibilidade de modificação. Ou seja, aquilo que a música tonal tinha um peso decisivo, ou seja, aquilo que na música tonal tinha um peso decisivo, frequentemente não podia sequer ser percebido na música tonal, ou emancipada, como Adorno a nomeia. O caráter emancipatório da música tonal, que pode contribuir com a formação, fica evidente no próprio material de composição. No trabalho composicional de Alban Berg, essência e aparência são pensadas de modo que a percepção da obra revele seu conteúdo de verdade no que refere às intenções do compositor quanto às tensões sociais. Isso conduz à reflexão sobre o caráter transgressor da música atonal, que vem contribuir com a possibilidade de emancipação humana. Adorno afirma que Berg se opõe na mais extrema oposição àquilo que na tradição musical é denominado saudável, à vontade de vida, ao afirmativo, à repetição exaltada daquilo que é. Portanto, a música de Berg pode ser considerada radical e chocante, tendo sua inclinação pelo mais fraco, pelo que sucumbe, podendo ser considerada a música mais humana de nosso tempo. A música de Berg encontra o ponto nevrálgico sobre o qual a humanidade humanizada não tolera gracejos, e é justamente esse ponto que se torna para ele o refúgio do humano. Esse pensamento é fundamental quando se almeja formar sujeitos emancipados. Berg almejava em suas composições intensificar a aparência até chegar à transparência, revelar a verdade. Em sua música, o som específico da tristeza refletia o negativo do desejo de felicidade, desilusão e lamento pelo fato do mundo não cumprir a expectativa utópica que sua natureza cultivava. Pode-se dizer que a complexidade fazia parte de seu pensamento composicional. Duas claras tendências opostas podem ser destacadas em sua forma de pensar. A partir da aparência subjetiva, obter uma construção fielmente objetiva e, por meio da construção, alcançar a essência subjetiva. A obra de Berg revela a sua qualidade quanto mais longa e profundamente imergimos nela. Em suas composições, tanto o poder da aparência quanto a clareza e a arte da composição são a expressão do belo sensível. Sua transparência deixa surgir a voz autônoma. Sim, professor, você tem 5 minutos. Ok, obrigado. A relação entre essência e aparência, buscando aprofundar o entendimento de como se dá uma experiência estética que promova a emancipação, também pode ser vislumbrado tomando o compositor Igor Stravinsky como referência. Este, em suas obras, compôs tanto no tonalismo quanto no atonalismo. Menuhin e Davis descrevem a música de Stravinsky como sendo de uma agudeza e precisão em espaçamento e instrumentação incríveis, além de ser complexa na organização de sua força. Para os autores, a música de Stravinsky é viva por abarcar a complexidade na simplicidade. Nisso estão os ritmos, a harmonia e os coloridos sonoros. Para Groth e Paliska, o estilo de Stravinsky é bastante diverso. A partir do período em que fez parte do neoclassicismo, suas obras começam a ser trabalhadas dentro do serialismo, incluindo o dodecafonismo de Schoenberg. Para Adorno, a música de Stravinsky pode ser considerada como transgressora no que se refere à conciliação entre o universal e o particular. Adorno vê na música desse compositor contribuições para o caráter de formação humana, pois no pensamento de Stravinsky, desde o momento em que a música não cria tensão em seu ouvinte,
ela deve ser denunciada como impotente e contingente. Para Stravinsky, o fato da forma e do conteúdo na música não expressar as contradições da realidade faz com que ela não corresponda com seu conteúdo de verdade. Desse modo, Stravinsky renuncia à severa autoevolução da substância em favor do severo aspecto do fenômeno, em favor de sua força de persuasão. Na análise de Adorno, a visão da autenticidade é fonte inspiradora da obra de Stravinsky. Ele desenhou o caminho fácil que conduz à autenticidade. Stravinsky tem em si a angústia da inutilidade daquilo que não encontra ressonância social e que, de forma consequente, está conectado ao fenômeno ao efêmero destino do particular. Para se dedicar a essa proposta de composição musical, em que o conteúdo busca evidenciar na aparência sua essência, o material trabalhado por Stravinsky vai de encontro à formação presa à tradição. Porque Adorno evidencia sobre o objetivo composicional de Stravinsky é que, para esse compositor, a falta de intenções no desenvolvimento de qualquer obra de arte vale como promessa de realizar todas as intenções. Ele, em busca de um caráter autônomo de sua música, rebelou-se contra o que permanecia de elevado no sentido narcisista e contra o que era descomprometido com a verdade. Adorno afirma que Stravinsky é um moderno pelo que já não pode tolerar. É propriamente um moderno na aversão contra toda a síntese da música. O que deixa sua obra musical em evidência é o fato de interligar arcaísmo e modernismo como aspectos do mesmo fenômeno. A música de Stravinsky se apresenta como mediação absoluta da realidade. Essa mediação se dá enquanto registra em seu material a desintegração da vida e a condição alienada da consciência do sujeito em suas relações no contexto social. Dessa forma, em sua técnica, Stravinsky se faz justo com a realidade, pois entende que o realismo de fachada se revela musicalmente no esforço de recorrer a meios já existentes. Portanto, Adorno afirma que Stravinsky conquistou a relação crítica com a expressão que é comum a toda música responsável. Sua música nunca se abandonou a uma arte mecânica e estática. Pelo contrário, ela se ocupou em trazer para o confronto com o real os comportamentos humanos presentes como esquema de todo o processo vital. A intenção foi fazer reagir ao estático imposto pela tradição seu ouvinte. Assim, evidencia-se que na constituição da música, o que surge como objetividade está sujeito à ameaça da alienação, da dureza expressiva da mera existência. O novo que Stravinsky introduziu em sua música está diretamente relacionado à crítica social, indo de encontro aos processos de alienação que são proliferados por aqueles que se prendem apenas às técnicas, em um sentido mecânico, como se a música procedesse apenas da natureza e não da sociedade. Portanto, a análise de Adorno sobre estética e música evidencia aspectos contraditórios que demonstram alienação ou emancipação, tanto no tonalismo quanto no atonalismo. Aspectos que fazem parte da própria constituição da arte, se for pensado o contexto histórico, social, cultural, com contribuições efetivas e determinantes. Aqui termino minha fala, mais uma vez agradeço e me coloco à disposição. Obrigada, professor Cristiano, pela fala. Bom, nós temos algumas questões, algumas perguntas para todos os convidados da mesa. Eu vou começar com as questões para a professora Maria Aurora. Tudo bem, professora? Sim. Ok. A Luciana, ela pergunta, professora Maria Aurora, assim como você muito bem colocou, também entendo a leitura como um direito de todos os educandos. Eu, como professora do EJA, venho enfrentando um grande desafio em lidar com o ensino remoto, nesse momento de pandemia. Tenho buscado ler muito para os meus alunos com o intuito de alcançá-los. Como você enxerga o ensino remoto e a leitura nesse contexto?
Essa é uma primeira questão. Nós temos também uma do Jairo, também sobre a leitura, ele coloca: Aurora, ao apontar a questão das práticas de leitura, você a compreende como práticas estéticas? Em que sentido? Você quer responder essas duas? Nós ainda temos mais uma questão para você. Pode fazer a outra também. Ok. Professora Maria Aurora, boa noite. Boa explanação. Adorno, no seu texto Educação e Emancipação, nos diz que nós não fomos educados para a emancipação e que a escola também não está pronta para possibilitar a emancipação. A senhora acha que hoje temos formado apenas sujeitos leitores de escola? Quando a criança convive em um ambiente em que a família é o ponto fundamental na sua educação, que tem o costume de ler, a criança vai ter o hábito de ler e prosperar. O contrário também é verdadeiro. Do Luciano Campos, desculpa. Então, vamos lá, né? Eu vou ser breve, né? Porque meus colegas também precisam de conversar, né? Com a gente também. Quanto à questão da Luciana, quando ela fala sobre a educação, né? Que ela é professora da educação de jovens e adultos, e aí nós já temos um desafio maior, né? Por conta da especificidade do grupo que está nessa modalidade de ensino. E aí, quando a gente vai falar em ensino remoto, a gente nem consegue refletir muito bem, devido à atualidade, né, da situação que estamos vivendo, né, em relação ao ensino remoto. Mas, pelo que eu entendi, Luciana, eu acho que você está no caminho certo, né, de ler para os seus alunos, porque na condição de professores, né, nessa condição de professores que estamos tendo nossas aulas mediadas por esses espaços de tecnologia, como, né, nós temos aqui Google Meet, a plataforma Zoom, ou outras plataformas que as escolas têm, é muito complicado realmente você trabalhar determinadas práticas de leitura. Mas eu acho que o que você vem fazendo de ler para os seus alunos, ler com os seus alunos, é um caminho. Porque eu penso que um desafio até maior do que a leitura em si, nós vamos ter com a questão da escrita, com os nossos estudantes, principalmente, né, da educação básica. Porque a leitura, embora a gente saiba de toda a complexidade, nós ainda podemos ler para os nossos alunos, nós podemos ouvi-los ler. E a escrita eu acho que vai ser um pouco mais complexa, né, no retorno às aulas presenciais, né? Porque nós estamos com um quadro muito difícil dos estudantes em relação ao ensino remoto. A gente não vai entrar nessa questão, porque, né, nós sabemos do que está acontecendo e de como essa realidade está sendo difícil para muitas crianças, muitos adolescentes, jovens, né, e adultos da educação, por diferentes questões que a gente também não precisa entrar no mérito aqui. Mas no contexto do ensino remoto, Luciana, eu acho que o que você faz, né, de ler para os alunos e ler com os alunos, é o melhor que se tem a fazer e é o que nós conseguimos fazer agora, né, no que não é possível fazer na condição que nós estamos vivendo. E aí, sem o acompanhamento, né, que a gente tem dentro da sala de aula, se com o acompanhamento a gente já encontra dificuldade, sem esse acompanhamento, eu acho que fique um pouco mais complicado. Mas eu reforço que o caminho é esse, né, nesse momento, é ler com eles, é ler para eles e pedir para que eles leiam, né, também. Eu acho que é por aí, né. E depois, o depois é que vai ser mesmo, acho que o nosso grande desafio, né, é o que vai vir agora, quando as aulas retornarem presencialmente, depois de todos vacinados, né, claro, sem isso não tem como a gente retornar mesmo, né. E o Luciano, ele fala nessa questão da leitura, se a gente tem uma leitura de escola, eu acho, Luciano, que, infelizmente, ainda a gente tem uma leitura, sim, que é de escola, né, que essa leitura que eu coloquei, que essa leitura técnica, essa leitura mais pragmática, uma leitura mais de sentido utilitário, ela ainda prevalece nas nossas escolas, né. Eu falo
do ponto de vista da educação básica, e até mesmo no ensino superior, muitas vezes, a gente tem uma leitura muito para. Mas eu vou me deter aqui na educação básica, né? Ali nesse princípio de formação dos nossos leitores. Mas eu entendo isso, como eu também acho que mencionei, que esse ler para, ele realmente responde a um modelo de sociedade. E a esse modelo de sociedade que é o do utilitário, do pragmático, do correr, do fazer, sempre com sentido prático. E a própria BNCC, ela aponta isso. Quando ela liga o ato de ler às práticas cotidianas. Quer dizer, né, o exercício da leitura, ele é muito voltado dentro da escola ainda para as nossas práticas cotidianas, como se o ato de ler, ele fosse reservado, ele fosse específico, que a gente aprendesse a ler para resolver as coisas, né? Claro que a gente entende que a leitura é para isso também, mas não só para isso, né? E aí a questão do que você coloca, né? Que quando você tem uma prática de leitura construída, por exemplo, dentro de casa, se isso ajuda na formação de leitor. Ajuda, mas não é determinante. Como o contrário, né, quando nós temos alguns alunos, algumas pessoas, estudantes, tal, que não têm, né, esse chamado acompanhamento dentro da sua casa. Isso também não é determinante, eu não posso dizer que ele não é um leitor, que ele não será um leitor, ou coisas desse gênero, né? Por quê? Porque eu sempre vou contar com a subversão do leitor, porque o leitor, ele subverte. As crianças subvertem as leituras, os adolescentes, né, subvertem, né, ele surpreende. Então, eu não posso pensar num determinismo, né, a gente não pensa essa prática da leitura como uma prática social, uma prática cultural, né, de forma determinante. Né, que a imersão na leitura, ela contribui? Sim, ela contribui, né, o fato da gente ter uma vivência, uma experiência de imersão no mundo da leitura, da escrita, a gente sabe, mas eu não posso, né, determinar, mas que o ler para, ele responde a um modelo de sociedade, isso sim, né, porque o leitor que se constitui a partir dessa prática, ele tem uma característica muito fragmentada e muito do imediatismo mesmo, muito do pragmático, né, que é reflexo mesmo do que nós vivemos, tá? E quanto ao que o Jairo coloca, né, das práticas estéticas, eu não posso dizer, né, que as práticas da leitura são, porque eu não tenho conhecimento muito profundo sobre isso, né, mas eu posso dizer, como eu apontei, que a leitura, ela tem sim uma dimensão estética e que necessita ser ressignificada, né, tanto no âmbito da escola como nas outras práticas, né? E aí, quando a Ana Laura começou dizendo das imagens, né, ela disse lendo as imagens, né? Não sei se ela disse a palavra, eu acho, né? E eu achei muito bom, né? Porque realmente é leitura mesmo, né? Todo o trabalho que ela apresentou aqui é leitura, é interpretação, é ver, é olhar, e passa pelo ato de ler, sim, a partir daquelas imagens, né? E a construção do texto, né? Bem como que o Cristiano colocou também, eu só fico vendo leitura em tudo, né, porque passa por isso mesmo. Então, eu vejo, né, a leitura como essa prática social, cultural, que perpassa, né, todas as nossas práticas, né, mas que precisa ser ressignificada para que não fique só no ler para, né, mas que a gente vá além disso. Obrigada, professora. Muitos comentários no chat, parabenizando pela fala, falando que é de extrema importância, né? Importante esse debate. Bom, agora eu vou passar para a Ana Laura com algumas questões. Ana Laura, da mesma forma que com a professora Maria Aurora, o chat também tá cheio de comentário aí para você, comentário carinhoso, né? Tem uma aqui da Ana Tereza falando: incrível, Ana Laura, sua pesquisa é de extrema importância para Goiânia e para a forma de aprender a ver. Fico muito feliz de poder acompanhar seu trabalho de pertinho. Tem também a Daniela, que coloca sempre um olhar sensível e observador. Parabéns, Ana. Obrigada. Agora a gente tem uma pergunta da Poliana.
A Poliana coloca: Ana Laura, a questão do Césio em Goiânia traz o apagamento da história da cidade e da gestão duvidosa por parte do poder público. Esse caso merecia um museu, justamente para que revelar e deixar ver tantas memórias que foram cimentadas. O que você pensa sobre a invisibilidade da história do Césio em Goiânia? Nós temos uma outra questão da Rubiane, ela perguntando: Laura, você poderia falar mais sobre a sua percepção de amnésia urbana e se esta contribui para o apagamento da história regional? Nós temos uma outra inscrição do Jairo Barbosa perguntando: Ana Laura, como são vistos hoje os sujeitos atingidos pelo Césio 137 dentro dessa selva de pedra chamada cidade? Parece-me que existem práticas artísticas realizadas pelos sujeitos atingidos pelo Césio 137. Como essas práticas aparecem no universo arquitetônico da cidade? Se isso ocupou algum espaço na sua pesquisa? Eu tenho mais uma aqui. Você quer responder ou você prefere que eu... Não, pode falar, que daí vai. Pode falar? Fazer em bloco, né? Ok. Isso. Luiz Gustavo. O Luiz Gustavo fala: parabéns pela apresentação. Didi Uberman começa a obra Cascas sobre a sua visita ao museu. Tem um nome aqui que eu não sei pronunciar. Assim cito. Coloquei 3 pedacinhos de casca de árvore sobre uma folha de papel. Olhei, julgando de que olhar talvez me ajudasse a ler algo jamais escrito. Assim, comente, por favor, o que a imagem do fósforo queimado, colocada no slide, te provocou. Obrigada. Acho que é alemão esse nome aqui. Depois, se quiser abrir o microfone para poder falar, ou se você souber. Deixa eu ver se tem mais alguma. Não, são essas. A palavra está com você. Tá bem. É o Museu de Auschwitz. Tá. Isso mesmo. Tá. Então, começando, Poliana, a pergunta sobre a museu, né, a invisibilidade dessa história do Césio. Eu não falei durante a apresentação, mas eu não sou de Goiânia, né? A minha mãe nasceu em Goiânia, eu tenho família em Goiânia, mas eu moro no Rio Grande do Sul. Então, eu vou para Goiânia, agora, por causa da pandemia, eu não fui mais, mas geralmente eu ia uma vez por ano, no mínimo. Então, a visão que eu tenho de tudo isso e esse acompanhamento que eu fiz mais de perto durante a minha pesquisa, ainda são visões de pessoas, assim, uma pessoa que não mora na cidade de Goiânia, né? Então, o que eu, na minha pesquisa, assim, o que eu vi, e também acompanhando outros casos de memórias difíceis, assim, né, de fatos que são mais difíceis de serem, talvez, digeridos na sociedade que a gente vive hoje. Eu não sei se a musealização das coisas desse tipo de história é só uma das oportunidades, né, uma das possibilidades de se processar, de se enfrentar algo difícil, algo não tão bom, não tão agradável de ser dividido, né? Que é o caso, por exemplo, que aconteceu com o próprio Auschwitz, né? Os campos de concentração, toda essa história, né, nazista na Alemanha e fora da Alemanha também, né? Em várias cidades se tem memoriais do Holocausto, né? Então, é uma das possibilidades. Existem outras possibilidades também, né? Algumas cidades incorporam isso, algumas cidades vendem isso, né? Por exemplo, Chernobyl, a cidade que, na verdade, é desocupada, enfim, é possível visitar, né? Então, ninguém mora lá, mas é possível passar um determinado período de tempo lá. Então, tem maneiras de se explorar isso e de talvez tentar sair um pouco, já entrando na segunda pergunta, né, que é sobre a amnésia urbana e o apagamento. Porque
eu entendo a memória e o esquecimento, eles não são imparciais, né? Eles são decididos, são construídos por pessoas, por instituições que detêm esse poder, né? Então, como tudo isso acontece, é o jogo que a gente vive, né? Na cidade, enfim, nos meios. Então, tem jeitos e jeitos de se explorar isso, né? Talvez o que Goiânia fez, o que o poder público de Goiânia fez e continua fazendo, não seja o mais adequado, né? Entendo que talvez não seja, porque realmente é uma história invisibilizada, de certa forma, né? Pensando assim, institucionalmente, é uma história invisibilizada, e eu acho um pouco, talvez, desrespeitoso, enfim, com toda uma população e sujeitos que ainda moram ali, mas também eu não sei se chegaria no ponto de se colocar um neon, assim, dizendo que aconteceu aqui, nos lotes que hoje são abandonados e concretados, né? Então, acredito que tenha... Eu não sou historiadora, também não sou museóloga, né, mas eu acho que existem caminhos, existem opções, né? Já entrando na terceira pergunta do Jairo, então, as práticas artísticas, né, que são as coisas que a gente vê, por isso que é uma história que está invisibilizada em certos aspectos, em outros aspectos ela não está. Percorrendo a região central da cidade, com um pouco mais de atenção, olhando, buscando por isso, se consegue encontrar algumas intervenções, alguns lambes, alguma coisa de adesivo, né, adesivagem, essas expressões de artes urbanas, assim. São artes mais próximas, né, das pessoas, de quem está passando por ali. Então, nesse aspecto, é uma coisa que pode até te saltar, né, daí a gente já não fala mais de visibilidade, é algo que está muito latente, né, só precisa ver, só precisa querer ver, talvez, né, abrir os olhos, enfim, buscar por isso. E por isso que eu acho que todo esse trabalho que eu expus, né, essa é a minha visão. Vocês lá, se eu colocasse qualquer um de vocês lá e desse e falasse, olha, você vai percorrer aqui tais ruas, que é as ruas principais ali do desastre, tira fotos com o teu celular do que te interessar, né? Vai ter uma outra montagem, vai ter um outro processo, uma outra subjetividade vai estar operando nesse contexto. Então, é tudo muito autoral e singular, assim, né? Por isso, eu acho difícil apontar e dizer se, por exemplo, tem que ter um museu, se tem que passar por cima disso, se não tem, né? Acho que é um processo muito orgânico. Eu achava que eu ia ter essa resposta no final do mestrado. Não, cada vez percebi que eu estou bem mais distante de ter, né, na verdade. E a pergunta do Luiz Gustavo, que menciona o Cascas. Cascas acho que, meu livro de cabeceira, assim, foi muito considerado por mim, enfim, pelas pessoas envolvidas na minha pesquisa. Cada imagem que apareceu, ela tem algum significado, algum porquê de aparecer ali, né, de aparecer na minha montagem. Algumas eu não sei explicar por quê. Isso já entra em questões metodológicas que eu não trouxe, mas que isso é a ideia do não saber explicar. São a maneira que algo te faz perceber, mas tu não precisa necessariamente saber explicar. O caso do fósforo me chamou muita atenção quando eu olhei a placa que tem o conteúdo apagado, né, que é a placa da Rua 57, que está toda apagada. Eu pensei em coisas apagadas. Lembrei imediatamente do fogo, né?
que é um elemento que a gente tem que causa, fogo pode aquecer ou pode destruir, né? Ele tem informações muito grandes. Ele consegue transformar matérias, inclusive, né? E eu pensei no fósforo por ser talvez a maneira de fogo mais controlada que a gente tenha, né? A menor porção de fogo que a gente consegue produzir seria o fósforo. E pelo fato de quando ele está apagado, quando ele se apaga do fósforo, fica a madeira transforma a cor, né? A madeira fica escura. Então, eu pensei nesse rastro dessa passagem do fogo, que às vezes está nas nossas mãos e a gente acaba não vendo, assim, né? De algo tão corriqueiro, mas que na verdade pode ser tão grande. E é isso, eu não sei se eu consegui esclarecer tudo, mas eu queria agradecer também pelos comentários no chat, e cumprimentar os colegas também, que eu não tive a chance, então, parabéns pelas exposições de vocês. Obrigada. Obrigada, Ana Laura. Agora nós vamos para as perguntas para o professor Cristiano. Professor Cristiano, a Edilene Batista pergunta: refletir o que estamos consumindo gera transferência de poder? Primeira questão. Nós temos uma questão do Reinaldo Gomes. Ele fala: professor Cristiano, atinente à importância da verdadeira música no processo formativo que objetiva a formação humana, você poderia explicar como compreender as críticas de Adorno ao jazz, gênero musical norte-americano no começo do século XX? Tem uma questão da Rubiane Salles, ela coloca: professor Cristiano, como o ensino remoto tem atravessado a questão do ensino de música? O Maxwell Amaral: professor Cristiano, ao analisar essência e aparência, o exemplo de um indivíduo que aprecia uma boa atonal e aquilo que não lhe agrada, pode-se afirmar que esse sujeito está submisso à superficialidade estética, à alienação tonal tradicional, ou esse indivíduo seria um simples transgressor da transgressão, diante de suas implicações sociais, políticas e culturais? Tem mais uma. Professor do Erivelto, desculpa. Parabéns pela fala, professor Cristiano. Gostaria que você falasse um pouco sobre as ideias de Adorno sobre a emancipação através da obra de eu vou deixar para vocês pronunciarem o nome, tá? Aí no chat. Stravinsky. Stravinsky mesmo. Então, essas. O pessoal... Se você quiser que eu repita alguma, aí você me fala, tá? Eu estou acompanhando o chat aqui, o pessoal caprichou, né? Às vezes é porque a discussão do Adorno também é densa, né? Mas obrigado pelas perguntas. Para Edilene, eu vou tentar passar aqui mais rápido. São questões que exigem uma certa profundidade, assim, o tempo curto nos leva a fazer falas superficiais, né? Refletir o que estamos consumindo. Acho que a primeira coisa é o termo, né? Consumir. Quando a gente faz a discussão, a gente se propõe a refletir a música ou a arte, né, na perspectiva do Adorno, uma das primeiras questões é ir de encontro à questão do consumir nas artes, né? A gente trabalha muito a questão da apreciação, do envolvimento. Pensar em consumo, a gente pensa em produto, né? Então, justamente traz a ideia contrária daquilo que o Adorno discute. Mas aí outra questão, transferência de poder, né? Não sei se está se remetendo aí a algum conceito específico de algum autor, mas a partir do momento que se envolve com a música numa perspectiva
de consumo, né, usando o próprio termo, na verdade, o que se estabelece é uma relação de dominação, né, pelos critérios da própria alienação. Então, se o sujeito não tem consciência, se ele não reflete, se ele não tem condições de criticar a obra musical ou a obra artística de um modo geral, né, ele acaba se submetendo a questões que são colocadas no sentido da própria manipulação por meio da música, né? Então, eu vejo como um pouco nessa perspectiva. Com relação ao jazz, aí que é uma questão interessante, porque ela sempre aparece, né? Muitos conhecem Adorno pela discussão que ele faz com relação ao jazz. Então, como compreender as críticas de Adorno ao jazz? Da mesma forma que a gente compreende a crítica dele às demais músicas, às demais obras, né? A escrita do Adorno, a reflexão do Adorno, ela parte de princípios dialéticos, né? Então, ele traz pontos de crítica e também no sentido de demonstrar a potencialidade dessas obras artísticas, né? Com o jazz não é diferente, né? Impacta muitas pessoas, porque o jazz atualmente ele é visto como uma obra, como música ou como um gênero musical de alta qualidade. Agora a gente tem que pensar que na época, no início do século XX, a música comercial, vamos dizer dessa forma, né, ela era o jazz. Então, primeiramente tem que ter o entendimento de que é uma discussão que pressupõe a relação entre forma e conteúdo, universal e particular. Adorno ele faz a discussão a partir dos princípios do contexto social. Então, ele identifica na música e relaciona aspectos do social dentro do jazz, né? Então, a crítica dele não é no sentido de denegrir a música, mesmo porque o gênero musical, mesmo porque ele também critica a música séria, como ele coloca. Talvez na minha fala tenha ficado mais evidente a questão da música atonal, no sentido de que é a música para o Adorno, né? É a música que trabalha a questão da emancipação e por ela basta. Mas a questão não é essa, né? Por exemplo, Adorno ele faz dentro do tonalismo, né? Assim, o próprio Stravinsky, numa parte da sua carreira também, das suas composições, ele exalta Mahler, ele faz crítica a Wagner, né? Por questões aí históricas também. Então, a gente tem que entender que essas músicas, todas elas são analisadas, e a escrita do Adorno, o pensamento do Adorno, ele vai no sentido de evidenciar as contradições e no sentido de apontar aquilo que é possibilidade formativa também, né? E tendo em mente que o jazz era a música do seu tempo, a música que potencializava, né, a questão da alienação, da deformação. Então, não sei se o Reinaldo, e provavelmente já deve ter lido, né, o sobre música popular. Esse texto ele traz, né, as categorias, as discussões que o Adorno busca para embasar essa crítica que ele faz ao jazz. Com relação a Rubiani, como o ensino remoto tem atravessado a questão do ensino de música, trazendo aqui para a discussão que eu fiz, a gente pode pensar na questão da experiência estética, né? O momento atual é difícil, né? E contraditório também, né? Por exemplo, a gente está aqui agora com 40 pessoas, acho que já chegou a 60, e eu acho que um quantitativo bom, né? O que no presencial seria mais difícil, talvez uma hora dessa da noite, com pessoas aqui talvez de vários lugares de Goiás ou do país, né? Mas ao mesmo tempo há que se pensar também nas dificuldades que o ensino remoto ele traz
do distanciamento, do envolvimento. Então, a experiência estética, e aí mais uma perspectiva de educação estética para o Adorno, está na questão do envolvimento, né, com a obra de arte, da criação, da interpretação, da fruição, no sentido de que o próprio envolvimento possa apresentar ou contribuir para que o sujeito identifique o conteúdo de verdade das obras de arte, né, do próprio contexto social. Então, com certeza, a gente tem que pensar nessas possibilidades. Ao mesmo tempo que contribui de um lado, distancia de outro e prejudica de outro, né? E aí a gente poderia trazer a discussão aqui para a questão das crianças e todas as dificuldades que tem, né? Mas, de qualquer modo, se envolver com músicas que não fazem parte do contexto da criança num meio digital, acredito que dificulta muito mais, né? Poderia falar aqui da minha experiência com o curso de ensino médio ou licenciatura, mas aí a gente também avançaria demais nessa discussão. Com relação à fala do Maxwell, e pelo que eu entendi aqui, Maxwell, não sei se é isso mesmo, mas a questão da experiência estética com relação à música tonal e a dificuldade dessa experiência se dá, segundo Adorno, pela própria naturalização da tradição, né? O tonalismo, ele historicamente foi estabelecido como algo natural. Então, é uma discussão que coloca frente a frente o natural e o naturalizado, né? E aí se remete também a uma questão de cultura, né? Nós não somos educados para ouvir outro tipo de música que não seja a música tonal, né? A música tonal é apresentada num dado momento, por uma determinada condição, se as condições forem, né, adequadas de formação, de escola, de família, de uma série de questões, né? Então, a resistência que existe hoje com relação à música tonal é pela própria falta de conhecimento, né? O Adorno ele destaca muito a questão da música tonal justamente por conta das tensões, né? Aí o Maxwell ele é músico, ele sabe disso. A música tonal ela pressupõe a resolução das ideias, a resolução das tensões. A música tonal deixa isso em suspenso. Poderia até fazer um paralelo com a questão da dialética negativa de Adorno aqui, também, mas assim, sempre correndo risco, né, de trazer equívocos na fala, porque são discussões densas. Mas a música tonal, ela provoca, ela instiga, né? O deixar em suspenso é trazer a angústia, né? Trazer o provocar no sentido de entender aquilo que não é entendido. Por essas próprias questões que eu disse anteriormente, questões culturais. Então, nesse sentido, ela contribui com a formação humana. Tem mais uma questão aqui. Me ajuda aí, Mariana, não estou achando a outra. Você falou, se você já respondeu Acho que é a última. Parabéns. Parabéns pela fala do professor. Gostaria que você falasse um pouco sobre as ideias de Adorno e sobre a emancipação através da obra de Stravinsky. Então, aí tem uma outra que professor Cristiano, ao analisar a essência e a aparência, o exemplo de um indivíduo que aprecia uma boa obra atonal, acho que essa você já respondeu. Sim, do Maxwell. Então, a questão da emancipação, eu acho que eu acabei até respondendo a questão do Erivelto, no que se refere à questão da emancipação. É uma questão volto a dizer, uma questão de experiência estética, questão de envolvimento, né? Mais do que isso, a gente precisa analisar obra por obra, né? Acho que todos puderam perceber que a minha fala não se remeteu especificamente a uma obra, mas a ideia e o pensamento do Adorno sobre o pensamento do compositor,
Então, por exemplo, Adorno fala que o moderno e o arcaico, né, eles estão presentes na obra do Stravinsky. Né? É comum a gente pensar que também, ou os leigos pensarem, que a música moderna, a música tonal, os elementos que ela trazem são elementos novos, inovadores, e não da tradição. A verdade não é essa. A crítica à tradição não é a crítica ao material musical. A crítica à tradição é a forma de organização do material musical. Então, o Stravinsky, ele soube trabalhar esses elementos, o arcaico e o moderno. Nesse sentido, buscando provocar a percepção, buscando provocar a atenção, instigar a curiosidade, parte por esses princípios, análise especificamente sobre o Stravinsky. Acho que é isso. Ok, obrigada, professor Cristiano. O Maxwell fala aqui, né? Exatamente, Cristiano, esse conceito de natural e naturalizado responde perfeitamente minha questão. Obrigada pela reflexão. Bom, nós estamos chegando ao fim de mais um ciclo de debates do Pensar o Ver. Eu quero agradecer mais uma vez a Ana Laura, ao professor Cristiano. Quero agradecer a todos os participantes, né, que estiveram conosco. Também a professora Maria Aurora. Eu quero aproveitar para convidar todos para o nosso encontro de amanhã. Só um momentinho que eu vou ler a programação. Amanhã nós vamos ter mais um ciclo de debates do Pensar o Ver e nós vamos contar com a presença do Jairo Barbosa, do PPGE-UFG, para pensar o ver na literatura. Nós vamos pensar o ver no teatro com a Valquíria Pereira Batista, da EMAC, da UFG. Pensar o ver no cinema com a Luciana Alves, que é também do PPGE, sob a mediação do Luiz Gustavo. Bom, eu quero agradecer, né, a todos e falar que a gente se vê amanhã. Espero todos vocês amanhã nos prestigiando mais uma vez. Obrigada, vocês tenham uma boa noite. Até amanhã.